Imagine a cena: um povo inteiro, milhares de homens, mulheres e crianças, caminhando pelo deserto depois de séculos vivendo como escravos no Egito. Eles carregavam pouca coisa, só o que podiam levar nas mãos, mas dentro do coração carregavam um peso imenso de esperança. Afinal, Deus havia finalmente os libertado. Era o início de uma nova jornada, e para que eles nunca duvidassem de quem estava no controle, o Senhor ia à frente deles de um jeito sobrenatural. De dia, uma coluna de nuvem mostrava o caminho, protegendo do sol escaldante do deserto. De noite, uma coluna de fogo iluminava a escuridão. Era como se Deus dissesse: "Vocês não estão sozinhos. Eu mesmo os guiarei." Mas a história não parou aí. Enquanto Israel marchava em direção à liberdade no palácio do Egito, o coração do faraó se endureceu mais uma vez. Ele olhou em volta e percebeu que tinha deixado partir todos os seus escravos, toda a sua força de trabalho. Movido pelo orgulho, pela raiva e pela sede de poder, reuniu o seu exército mais temido. Foram convocados carros de guerra, soldados experientes, cavalos velozes. 600 carros escolhidos, a elite do Egito, estavam prontos para perseguir aqueles que antes eram apenas escravos indefesos. E assim o exército do faraó avançou. A poeira subia no horizonte, o som dos cascos dos cavalos e das rodas dos carros ecoava pelo deserto. O medo começou a tomar conta do coração dos israelitas. Quando olharam para trás, viram o Egito chegando com toda a sua fúria. Quando olharam para frente, tudo o que encontraram foi um mar imenso e intransponível. Era como se não houvesse saída. Desesperados começaram a reclamar. Muitos diziam: "Moisés, por que nos tiraste do Egito? Será que viemos até aqui para morrer? Não teria sido melhor continuar como escravos do que perecer neste lugar?" O pânico ameaçava destruir a fé do povo, mas Moisés não se deixou abalar. Ele se levantou diante da multidão e declarou palavras que ecoam até hoje: "Não tenham medo, permaneçam firmes e verão o livramento que o Senhor trará. Os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os verão para sempre. O Senhor lutará por vocês." Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. A coluna de nuvem, que ia à frente, moveu-se para trás, ficando entre o acampamento de Israel e o exército egípcio. Para os israelitas, era luz que iluminava o caminho. Para os inimigos, era trevas e confusão. Durante toda a noite, os egípcios não conseguiram se aproximar, e então o milagre começou a se desenhar. Deus ordenou a Moisés: "Estende a tua mão sobre o mar." Moisés obedeceu, e um vento fortíssimo soprou durante toda a noite. As águas começaram a se mover, a se agitar, e de repente o impossível aconteceu. O Mar Vermelho se abriu. As águas se ergueram como duas muralhas gigantescas, uma de cada lado, e no meio surgiu um caminho seco. O povo não acreditava no que via, mas não era uma ilusão, era o poder de Deus. E assim, milhares de pessoas começaram a atravessar o mar, pisando em terra firme, cercados por paredes de água à direita e à esquerda. Cada passo era um misto de medo e fé. Crianças olhavam para as colunas de água, segurando firme a mão dos pais. Os mais velhos, que haviam sofrido anos de escravidão, choravam emocionados ao perceber que estavam vivendo o maior milagre de suas vidas. Mas, atrás deles, os egípcios não desistiram. O faraó, tomado de fúria, ordenou que o exército os seguisse pelo mesmo caminho. Os carros entraram no leito do mar. Os cavaleiros avançaram confiantes. Mas algo começou a dar errado. As rodas dos carros atolavam. Os cavalos se agitavam. E de repente o exército inteiro estava em confusão. Os soldados começaram a gritar: "Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor luta por eles contra o Egito." Mas já não havia mais tempo. Quando o último israelita alcançou a outra margem, Deus disse a Moisés: "Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem."
Moisés ergueu o cajado novamente, e ao romper da manhã, as águas se fecharam com toda a sua força. O mar voltou ao seu lugar, cobrindo carros, cavalos e guerreiros. Nenhum deles escapou. Do outro lado, Israel inteiro assistiu ao poder de Deus. O povo que antes tremia de medo agora contemplava a vitória. Viram com seus próprios olhos que o inimigo havia sido derrotado para sempre, e naquele dia nasceu um cântico. Moisés ergueu a voz e declarou: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. O Senhor triunfou gloriosamente. Cavalo e cavaleiro lançou no mar. As vozes do povo se uniram em um coral de gratidão, e Miriam, irmã de Moisés, pegou um tamborim em suas mãos, e as mulheres dançaram e cantaram celebrando a vitória do Senhor. Naquele dia, o deserto ecoou com alegria. Não era apenas a vitória sobre o Egito, era a prova de que Deus abre caminhos onde não há caminhos, que Ele é poderoso para transformar o impossível em realidade. A travessia do Mar Vermelho ficou marcada para sempre como um testemunho de fé, coragem e livramento. Um Deus que luta por seu povo, que não abandona os que confiam nele, e que ainda hoje continua sendo o mesmo Deus que abre mares diante daqueles que acreditam. Que Deus abençoe você. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que achou. E se tiver ideias de vídeos que você quer ver por aqui, deixe sua sugestão nos comentários.